Olá, educadores. Muito prazer. Meu nome é Carol Campos e eu sou diretora executiva e fundadora do Vozes da Educação. Eu estou enviando para vocês esse vídeo em que eu quero tratar um pouco sobre quais são os próximos grandes desafios da liderança do século XXI, né? Dessa liderança pós-pandemia, dessa liderança escolar. Bom, eu fiz aqui uma lista com 8 grandes desafios que eu entendo serem super importantes nesses próximos meses, nesses próximos anos, eu diria. E a gente começa com o desafio da recomposição das aprendizagens. A gente teve aí perdas de 2 anos praticamente com as escolas fechadas no Brasil. O Brasil foi um dos países que mais ficou com escolas fechadas no mundo todo. E aí é preciso ter um olhar crucial para a alfabetização. Não só para os alunos que estão em fase de alfabetização, mas sobretudo para alunos de terceiro, quarto e quintos anos. Esses alunos tiveram um prejuízo absurdamente grande e precisam ser vistos e tratados com o maior cuidado do mundo. A segunda coisa que eu não posso deixar de falar para vocês é o acolhimento. Gente, nós saímos do maior trauma coletivo do século. A gente não pode chegar na escola e achar que está tudo normal, que as nossas crianças não tiveram perdas. Imagina que você pode ter alunos que perderam os cuidadores diretos. Nos Estados Unidos, uma a cada 450 crianças perdeu ou o pai, ou a mãe, ou o cuidador direto, que pode ser uma avó, uma tia, uma irmã, para a Covid. Então, é muito importante que a gente saiba a situação emocional de cada uma dessas nossas crianças. Os pais perderam trabalho, eles tiveram alguma perda, né, de alguém na pandemia, eles mesmos já tiveram Covid, já se vacinaram. Sei que às vezes as crianças mais novas, porque a vacina ainda não chegou para elas, pode não ter se vacinado ainda. Como que essa criança está dormindo, como é que essa criança está se alimentando. É bom a gente dar essa olhada e fazer o que a gente chama de reconhecimento afetivo. Ou seja, não é só abrir a escola e vamos abrir, agora vamos estudar, abrir o livro e tal, não é isso. É a gente levar as crianças e mostrar a escola para as crianças. Quais são as memórias que você tem desse espaço? Ou quais são as memórias que você quer criar aqui? O que você mais gosta na escola? O que é um dia feliz na escola para você? Fazer esse tipo de pergunta e fazer atividades em que a gente deixa as crianças se expressarem livremente, dizendo o que é mais importante para elas, é muito importante. Fortalece vocês como grupo, fortalece a escola enquanto comunidade e, obviamente, fortalece cada um dos alunos, porque eles vão se sentir vistos e ouvidos. Terceira coisa, busca ativa. É muito importante que a gente faça busca ativa dos nossos alunos para que a gente não perca mais nenhuma criança para trás. Então, as redes de ensino precisam de olhar a frequência e a infrequência de cada aluno. Se aquela criança está faltando, por que está faltando? É o pai, é a mãe que está doente, é a própria criança que está doente? É ir atrás mesmo. A gestão escolar do pós-pandemia é a gestão escolar que se preocupa com pessoas, que se preocupa com o humano. O futuro, lembre-se disso, é humano. Então, é muito importante a gente ter esse olhar cuidadoso para as pessoas com quem a gente está trabalhando e também para os nossos alunos. Quarto ponto, eu estou falando aqui com líderes, então esse recado é para vocês. Cuidem das pessoas, cuidem do time, façam com que o clima organizacional da escola funcione. Evite fofocas, seja parceiro. Vamos acabar com os julgamentos, vamos acabar com as críticas, vamos acabar com aquela conversa pequena. A gente precisa entender que escola é espaço de desenvolvimento e a gente quer um time bem desenvolvido. E um time bem desenvolvido vem de uma liderança madura, vem de uma liderança que não se vitimiza, vem de uma liderança que sabe o seu lugar e não está ali concorrendo com ninguém. Dentro de você precisa desenvolver os seus aspectos de liderança. Você precisa saber quem você é, como você reage em situações de estresse, como você reage quando o que você pediu não vem, não acontece, como ter conversas difíceis, como lidar com pessoas que não querem colaborar. Isso tudo é muito importante e vocês precisam se formar e buscar apoio para esse tipo de coisa, porque a gente realmente precisa desse tipo de ajuda. Quinto ponto, é muito importante que ao chegar na escola, vocês criem um ambiente
com todas as pessoas da escola e que vocês estabeleçam um pacto de altas expectativas de aprendizagem. O que significa isso? Gente, eu não estou assumindo a gestão escolar apenas. Eu estou aqui para que a gente faça um pacto e que juntos a gente crie um ambiente de altas expectativas de aprendizagem. A gente quer que todos os nossos alunos e alunas saiam daqui não só lendo, escrevendo e fazendo as operações matemáticas, mas também cidadãos conscientes, cidadãos que sabem a sua importância no mundo, cidadãos que sabem se colocar no mundo, criar e educar para a vida. Um pacto com altas expectativas de aprendizagem corresponde toda a parte técnica de qualidade e toda a parte emocional muito bem desenvolvida. Sexto ponto, vai ser hora muito possivelmente de vocês revisarem os documentos escolares. A escola não funciona sem um regimento escolar. Vou repetir, a escola não funciona sem regimento escolar. Vocês precisam não apenas ter um regimento escolar que exista, mas ele precisa funcionar. Todas as pessoas da escola precisam saber como é esse regimento escolar, ele está atualizado, ele não pode ser um documento de gaveta. Todas as regras da escola precisam constar desse regimento. Que horas a escola abre, que horas a escola fecha, quanto tempo é o intervalo, como vai ser a parte de sanções, se algum aluno precisar de ser punido, enfim, como funciona isso. Quantos dias por semana a escola funciona, ela vai funcionar sábado letivo, ela não vai funcionar, ela pode abrir às vezes para a comunidade, ela não pode abrir, ela funciona só durante o dia, ela também funciona à noite no caso de EJA. Todo o regimento escolar, tudo o que tiver de mais importante da escola tem que estar nesse documento e todas as pessoas precisam saber que esse documento existe e como ele funciona. Então, gente, é muito, muito importante que esses regimentos escolares estejam atualizados, porque para qualquer coisa que você for fazer, você precisa saber como documentar reunião com pais, como documentar qualquer ato que você registrar dentro da escola precisa estar documentado. Então, isso tudo precisa de ser cuidado e trabalhado. Observem os documentos escolares, observem os registros que vocês fazem. Vai chamar reunião com os pais? Tem que ter ata. O pai e a mãe não querem assinar a ata? Registra na ata que os pais não querem assinar a ata. Mas é muito importante ter documentos que vão reger o dia a dia da escola e documentos que vão registrar o que foi acontecido na escola, com reunião de pais, com encontros de professores, com reunião entre a direção e os professores, pauta, ata, tudo mais. Depois, aproximação com os arredores e as famílias. Gente, a escola não é uma ilha. A escola precisa se aproximar dos arredores. Quem está perto da escola? Tem alguma UPA, alguma UBS que estão próximas? Em caso de emergência, vocês podem acionar? Quem são esses profissionais? Quem é o enfermeiro-chefe da UPA? Quem é o enfermeiro-chefe da UBS? Ou quem é a pessoa responsável pelo CRAS, pelo conselho tutelar, pelo mercadinho da esquina? Quem é o padre? Quem é o pastor? Quem é a pessoa responsável pelo templo espírita? Então, é muito importante que vocês conheçam as lideranças comunitárias. Quem é o PM que fica na ronda escolar ou na patrulha escolar? É muito importante que vocês, gestores, tenham no celular de vocês gravado todos esses contatos, porque em caso de emergência, são essas pessoas que vocês vão ter que acionar. Então, conhecer os arredores da escola é essencial. E, por fim, oitavo ponto. Critérios técnicos para tomada de decisões. Qualquer decisão que vocês forem tomar, tome decisões baseadas em dados. Tomem decisões não pessoais. Não é a diretora que quer ou não quer alguma coisa. Vocês estão tomando essa decisão porque existem dados que suportam e que comprovam isso. Então, é muito importante vocês trabalharem com dados, é muito importante vocês criarem rubricas de avaliação. Na hora de avaliar um professor, você não vai dizer se você gosta ou se você não gosta dessa pessoa. Você precisa de avaliar o desempenho dessa pessoa com base em critérios técnicos. Então, tudo isso vocês precisam de observar. Eu tenho certeza absoluta que vocês farão um trabalho incrível. Eu desejo toda a sorte e tudo de melhor para vocês. Se precisarem de qualquer coisa, entrem no nosso Instagram, @vozdaeducação_, e a gente tira todas as dúvidas. Um beijo muito grande e fiquem com Deus. Tchau, pessoal!